Olá, doutores. É com imenso prazer que eu apresento para vocês uma aula muito bacana sobre um movimento complexo de translação mesial de dois premolares para abrir local de implante a distal desses premolares. Então requer um movimento de translação, um movimento com controle radicular, e aí a gente discute um pouquinho acerca desse tratamento. Um grande abraço e até lá. Olá pessoal, meu nome é Luiz Guilherme Martins Maia, trago aqui um caso clínico que acrescentará para todos nós um assunto acerca de desenvolvimento do ClinCheck, utilizando alguns princípios de biomecânica, assunto este de extrema importância para todos nós. Então é uma honra muito grande poder compartilhar com todos os colegas acerca desse assunto. Temos aqui um paciente com perdas múltiplas dentárias de dentes posteriores, em que essa dimensão vertical precisa ser restabelecida. Então observamos que essas perdas dos dentes posteriores, além de gerar interferências que comprometam os movimentos dentários, elas também geram, como visto nos incisivos laterais superiores, geram movimentos fisiológicos em decorrência dessa excessiva sobrecarga que existe pela ausência dos dentes posteriores, gerando uma sobrecarga nos dentes anteriores. Esse tipo de tratamento é um tratamento que necessita de uma aproximação multidisciplinar para que seja estabelecida assim a estratégia de tratamento. Então, no diagnóstico, nós fizemos a avaliação de uma análise cefalométrica, análise digital de oclusão, análise digital de sorriso, planejamento de oclusão e oclusograma, além, claro, que do setup digital, no caso, o ClinCheck. O ClinCheck ele me possibilita fazer, é uma ferramenta extraordinária, onde ele me possibilita fazer uma avaliação, simulações de tratamento, para que a gente combine o maior número de informações necessárias para chegarmos realmente a uma estratégia de tratamento multidisciplinar ideal. Que nesse caso, definimos a colocação de implantes dentários por quadrante, onde esses implantes eles me ajudarão a consolidar a unidade de ancoragem para que eu possa fazer assim a movimentação ortodôntica de forma eficiente. Então, após a definição dessa localização dos implantes, nós definimos que seriam colocados implantes previamente, após a definição e a osseointegração desses implantes, colocado as próteses provisórias sobre esses implantes e um novo escaneamento seria realizado, para que a gente pudesse, enfim, chegar à movimentação, ao planejamento da movimentação dos premolares inferiores e superiores, restabelecendo dessa forma uma oclusão ideal para receber num segundo estágio de tempo, receber esses implantes para que o paciente fosse reabilitado de uma forma definitiva. Então a gente observa aqui nessas fotografias inferiores os implantes colocados previamente, e nessa fase a gente já planejado através do ClinCheck, nessa fase a gente solicita um novo escaneamento do paciente para que a gente possa dessa forma trocar e atualizar as informações, para que a gente possa dessa forma, a partir daí, solicitar os alinhadores e executar o plano de tratamento. Então, uma vez atualizado essas informações no nosso ClinCheck, a gente precisa estabelecer, durante o desenvolvimento da movimentação ortodôntica, alguns princípios. Dentre esses princípios, visando uma maior eficiência do tratamento ortodôntico, precisamos estabelecer os pontos de aplicação de força desses dentes, a velocidade em que esse tratamento será executado, porque precisaremos respeitar a resposta biológica do paciente, assim como definir as unidades de ancoragem para que esses efeitos colaterais, os efeitos colaterais provenientes da movimentação ortodôntica desse planejamento, seja neutralizado ou utilizado a nosso favor. Fazendo uma avaliação cronológica do tratamento, essa linha de fotografias superiores de agosto de
2017 foi quando o paciente nos procurou. Após essa procura, nós fizemos a avaliação. Dessa forma, a gente desenvolveu o ClinCheck e iniciamos efetivamente a movimentação a partir de agosto de 2018. E no final de março de 2020, nós tivemos essa evolução do caso clínico, em que a gente reestabeleceu aqui os espaços necessários para a reabilitação protética, troca dos provisórios pelos definitivos, reanatomizações dentárias dos incisivos superiores. Nessa situação aqui no quadrante 4, ficaremos com 4 premolares e, consequentemente, uma análise será feita de oclusão para a gente restabelecer no quadrante 1 os antagonistas desse quadrante 4 para que seja reabilitado. Bom, o que a gente precisa analisar inicialmente é que há uma grande movimentação dos premolares inferiores, fazendo um movimento translação mesial de 7,3 milímetros, 4,5 milímetros, 3,5 milímetros e 2,7 milímetros. Essa quantidade de movimentos necessária requer que o ortodontista desprenda uma atenção especial para que a gente consiga realmente concretizar todo aquele nosso planejamento em resposta biológica efetiva. Tudo aquilo que nós planejamos no nosso ClinCheck precisa ser conseguido durante a nossa fase clínica. E para isso a gente precisa tomar um certo cuidado e atenção no desenvolvimento do ClinCheck, com um olhar crítico sobre a velocidade de estagiamento, assim como também uma observação desse sistema de força que foi planejado pelo software. Nesse contexto, a gente precisa entender alguns parâmetros que existem durante a movimentação ortodôntica. Quando a gente faz um movimento ortodôntico com alinhadores, o primeiro tipo de movimento que ocorre é aquele movimento que a gente chama de sistema guiado por deslocamento, e que é definido através dos estágios de movimento, gabaritos, que são efetivados durante esses estagiamentos, em que cada alinhador será projetado para movimentar geometricamente aquele dente que foi planejado durante essa movimentação. Por isso que existem os estagiamentos. Os estagiamentos nada mais é do que a propagação geométrica dentária registrada em cada alinhador numa próxima posição que o dente deverá exercer. Então, para que isso ocorra de forma efetiva, eu chamo a atenção dos colegas para entender um princípio muito simples, mas um princípio muito importante, que é o princípio de ponto de aplicação de forças. Quando a gente exerce na ortodontia o nosso ponto de aplicação de forças, o que a gente entende é que o aparelho ortodôntico ele está exercendo uma força, uma energia capaz de movimentar aquele dente. Essa energia está sendo acumulada, está sendo concentrada no local em que esse aparelho está posicionado. No caso da ortodontia convencional, essa força está centralizada próximo ao centro da coroa do dente na face vestibular. Na técnica lingual, no centro da coroa, na face lingual ou palatina, essa força está sendo aplicada próximo à metade da coroa, próximo ao centro da coroa. Nos alinhadores, essa aplicação de força ela está sendo exercida em toda a superfície clínica dentária que esse alinhador é capaz de adquirir, capaz de abraçar. Então é muito importante que a gente tenha um maior número de superfície dentária para que a gente consiga, dessa forma,
exercer toda essa superfície em contato com o alinhador. E essa é uma característica indiscutivelmente superior que os alinhadores exercem sobre as outras técnicas. Então, uma manobra muito simples de se executar e muito eficiente é a gente solicitar aos técnicos que esses movimentos sejam feitos, sejam executados, ao invés de serem feitos de forma em bloco, serem feitos de forma sequencial. Quando exercemos a movimentação sequencial, nós permitimos que esses alinhadores eles sejam mais efetivos, porque eles abraçam uma superfície dentária maior. Então observem aqui que no estágio 0, nós temos uma superfície aqui em contorno de azul, que é a superfície que o alinhador está exercendo. E quando a gente passa para o estágio número 1, o que é que nós solicitamos? Que iniciasse o movimento do primeiro premolar antes de iniciar o movimento do segundo premolar. Isso a gente solicita de uma forma muito simples. Exercer movimentos do quadrante XYZ em padrão sequencial. E aí o técnico já entende que ele precisa primeiro iniciar o movimento do premolar. E fazendo esse movimento, observem aqui nessa figura número 1, que o ponto de contato ele é aumentado. Esse ponto de contato ele é, na verdade, diminuído. Né? Ele é diminuído. O ponto de contato ele se torna mais suave. Essa distância que existe aqui, essa interface que está existindo aqui, haverá uma tendência do alinhador invaginar melhor nessa região. Observem no estágio 2, em que essa superfície aumentou, e a gente permite que essa invaginação do alinhador seja maior. E assim sucessivamente até o estágio 3, estágio 4, estágio 5, tornando esses níveis de colisão entre pontos de contato menor. Assim fazendo com que essa invaginação e o abraçamento do alinhador nessas regiões mais invaginadas seja maior. E aí a gente consegue efetivamente maior ponto de contato. Além disso, nós poderemos utilizar também recursos como os attachments, que permite com que as superfícies de retentividade sejam aumentadas também, fazendo uma incorporação e um abraçamento maior. Então esse é um princípio que a gente deve sempre se lembrar nesses movimentos complexos para que a gente consiga otimizar melhor os nossos resultados. Outro ponto que precisamos entender é em relação ao tipo de movimento que está sendo exercido. Observemos aqui na radiografia que toda a superfície radicular em sua face mesial, ela está sofrendo um processo de compressão. Uma tênue camada está sendo observada aqui nessa junção cemento e ligamento periodontal. Do outro lado, por outro lado, na face distal dessa superfície radicular, nós observamos uma distensão do ligamento periodontal em toda a sua superfície também, como se estivesse afastando a superfície dentária do osso alveolar que circunda o segundo premolar. Nesse aspecto, a gente observa que um controle muito bom está sendo exercido. Então, se nós observarmos de que forma que acontece esse tipo de movimento dentário, o ponto de aplicação de força que está sendo exercido nos aparelhos ortodônticos, que no caso aqui os alinhadores, eles aplicando a força na coroa dentária desse segundo premolar, nós precisamos lembrar que o centro de resistência do dente está distante desse ponto de aplicação de força. Isso faz com que o dente ele tenha uma tendência de movimentação de inclinação controlada. No caso aqui, no sentido horário. Essa é uma tendência resultante das forças aplicadas à coroa de todos os dentes. O recurso que a gente tem para
que esse tipo de tendência ocorra, porque a gente precisa se lembrar que nesse caso aqui especificamente nós queríamos e nós queremos o movimento translação mesial, nós precisamos lembrar que a gente precisa recuperar essa tendência, neutralizar essa tendência e até contrapor essa tendência de inclinação lingual, porque nós desejamos de inclinação para mesial, porque nós precisamos fazer e obter um movimento de translação. E isso ocorre nos alinhadores ortodônticos, principalmente no sistema Invisalign. Por quê? A gente precisa lembrar que o Smart Track ele é um material que ele exerce uma função de deformação temporária e recuperação elástica com muita eficiência. Essa propriedade do Smart Track é uma propriedade espetacular, similar àquela propriedade dos fios de níquel-titânio na ortodontia convencional. Esse potencial de plasticidade, de elasticidade, somada à sua recuperação elástica, ela promove uma relação com a superfície dentária e com a tátima, uma relação tão complexa, desempenhando um sistema de força complexo que existe nos movimentos dentários. Então, dentro dessa composição, o Smart Track ele tem uma propriedade extremamente eficiente e uma propriedade muito benéfica para o nosso sistema de força, que são as propriedades de recuperação elástica e também de deformação. Ou seja, o Smart Track ele é capaz de deformar sem sofrer uma deformação permanente, com um poder de recuperação elástica. Essa deformação ela possibilita a formação de um sistema de força complexo aplicado na superfície dentária do dente, assim como na superfície dos atátimas, e essa relação entre a deformação, a aplicação de força, ela gera um sistema complexo que, no caso aqui, esse sistema ele vai contrapor essa tendência de inclinação dentária que existe para que a gente consiga fazer um movimento de translação mesial como solicitado para os técnicos. De que forma que acontece isso? O Smart Track exerce uma força cérvico-distal somada a uma força ocluso-mesial, gerando um binário no sentido contrário à tendência de movimento de inclinação do dente pela força aplicada do alinhador. Além disso, também, nessa seta mais superior, uma força aplicada no canto mais inferior do atátima, assim como uma outra força aplicada na parte mais superior do atátima, também gerando uma outra força, um outro momento, contrapondo essa tendência de inclinação dentária que está sendo promovida pela força aplicada do alinhador, empurrando esse dente nessa primeira fase desse movimento. Então, pessoal, o resumo desse sistema de força é que a gente precisa entender que no primeiro momento onde o alinhador está aplicando uma força na coroa de um dente, ele faz essa aplicação de força por deslocamento. Nesse caso, nós precisaríamos que o movimento dentário ocorresse por translação. Só que esse primeiro momento de força aplicada na coroa do dente gera nos dentes uma tendência de inclinação controlada. Para que a gente contraponha essa força, a gente precisa entender, nesse esquema aqui, que uma força contraposta é colocada por um sistema de força gerado e possível de ser gerado por causa da propriedade elástica e recuperação elástica do Smart Track. Então, pessoal, para a gente finalizar, o que nós precisamos estar atentos a um planejamento de clean check é primeiro entender que a velocidade de movimentação ela deve acontecer através de estagiamentos que permitam uma recuperação biológica do paciente,
Pacientes mais jovens, pacientes mais idosos, pacientes com problemas sistêmicos, eles devem ser tratados de forma diferente. O ponto de aplicação de força que o alinhador exerce sobre a superfície coronária deve ser uma aplicação de força onde haja uma superfície disponível de coroa clínica disponível. Caso não haja essa disponibilidade, nós precisamos avaliar de que forma precisaremos exercer os movimentos ou a colocação de attachment para que a gente otimize esses movimentos dentários. A ancoragem nessa situação clínica, a gente utilizou esses implantes previamente colocados ao tratamento ortodôntico. Caso este tipo de ancoragem não seja possível, a gente precisa estabelecer recursos do próprio desenvolvimento do ClinCheck, como, por exemplo, solicitar que os movimentos não sejam executados, apenas solicitar os movimentos de alguns dentes para que a gente consiga consolidar uma unidade de ancoragem mais precisa. E, em muitas situações, utilizar sobrecorreções quando a gente requer grandes movimentações ou necessita de grandes movimentações dentárias. Então é isso. É um grande abraço para todos e espero ter contribuído com todos. Até logo.